Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos começar um novo capítulo, continuamos falando sobre o ar. Na aula passada a gente falou sobre a poluição do ar e hoje nós vamos falar sobre a importância do ar na nossa vida e algumas características que ele possui que nós precisamos conhecer. O ar que está à nossa volta é invisível, não tem cheiro nem sabor. Não podemos pegá-lo, mas ainda assim ele toca o nosso corpo e é essencial à nossa sobrevivência. Como podemos comprovar a existência do ar? Nós fizemos várias experiências para comprovar a existência do ar na aula retrasada. Ao corrermos ou viajarmos em um veículo em movimento, sentimos o deslocamento do ar em nossa pele, em nosso rosto. Ao soprarmos no interior de uma bexiga, vemos que ela se enche de ar, mudando o próprio formato. Por que um balão consegue voar? Você já pensou nisso? O ar do interior do balão é aquecido pelo calor do fogo e expande-se, tornando-se menos denso que o ar externo. A diferença de densidade permite que ele suba. O estudo do ar, de suas características e de suas propriedades é muito importante para que possamos compreender diversos fenômenos biológicos, muitos dos quais podem ser utilizados no desenvolvimento de novas tecnologias. Quando soltamos uma pipa, podemos sentir a força do vento na linha que seguramos. Enfim, existem muitas maneiras de perceber a existência do ar. O estudo do ar e de suas características ocorre desde a antiguidade. Como vimos anteriormente, o ar atmosférico é composto por substâncias e moléculas em estado gasoso. As moléculas são formadas por átomos, ou seja, as menores partículas que constituem os elementos químicos. Então, nós usamos o círculo como um modelo de átomo, já que ele não é visível, ao olho humano, ao microscópio. Então, nós representamos os átomos como pequenos círculos para ficar mais fácil da gente analisar, imaginar. As moléculas são formadas por unidades menores, os átomos de elementos químicos diversos. A figura representa as moléculas dos gases oxigênio, que é formado por dois átomos. Então, o gás oxigênio é formado por dois átomos do elemento oxigênio. Gás carbônico, que é formado por dois átomos do elemento oxigênio ligado a um átomo do elemento carbono. E o nitrogênio, que é formado por dois átomos do elemento nitrogênio. A quantidade desses gases no ar pode variar conforme o local que estamos analisando. Se está mais próximo à superfície terrestre ou mais afastado, se é um local que recebe poluição ou próximo a uma floresta, etc. No entanto, a concentração média de gases na atmosfera é próxima à representada no gráfico da página seguinte. Além disso, a atmosfera também pode conter gases tóxicos, fuligem, poeira e etc. Então, a concentração básica de gases na atmosfera é essa que a gente pode ver nesse gráfico. Esse gráfico é chamado de gráfico de pizza, porque ele é redondo, recortado em fatias. Então, 78% da atmosfera é composta pelo gás nitrogênio. 29,95%, quase 30%, pelo gás oxigênio. Outros gases eu tenho aí quase 1% e só 0,03% de gás carbônico. Períodos de seca e os efeitos na saúde. Durante os períodos mais secos do ano, em que a quantidade de chuva é muito reduzida, a umidade do ar torna-se baixa. A respiração de ar seco pode causar irritação das vias respiratórias, facilitar a transmissão de doenças que são causadas por vírus ou bactérias que se espalham pelo ar. As pessoas que mais sofrem nessa época são crianças e idosos, que às vezes precisam recorrer a práticas médicas, como inalação para alívio dos sintomas.
A utilização de soro fisiológico para a lavagem das narinas e de um aparelho de umidificação para o ambiente pode contribuir para avaliar o mal-estar causado pelo ar com baixa umidade. No caso dos mamíferos, por exemplo, né, do ser humano principalmente, para o ar conseguir chegar lá no pulmão, ele tem que ser umedecido. E quem umedece o ar são os pelinhos do nosso nariz. Então, se o ar está muito seco, ele já vem seco da atmosfera, né? E o nosso nariz não dá conta dessa umidificação. Então, a gente sofre mais. Parece que tem falta de ar, dor de cabeça, e não parece, tem mesmo. Então, vamos lá. Os principais gases da nossa atmosfera. O gás nitrogênio, que é formado por 2 átomos do elemento químico nitrogênio, representado por N2. Compõe a maior parte do gás atmosférico, mas não pode ser absorvido diretamente pela maioria dos seres vivos. Algumas bactérias presentes no solo, nas raízes de leguminosas, são capazes de captar o gás nitrogênio do ar e convertê-lo em outros compostos que podem ser absorvidos pelas plantas e depois pelo restante dos seres vivos da cadeia alimentar. O nitrogênio é essencial para a formação de proteínas e moléculas de DNA, do material genético. Então, se eu não consigo absorver o gás nitrogênio, eu consigo nitrogênio através das plantas que eu como, ou dos animais que se alimentam de plantas. Então, algumas plantas, que são as leguminosas, que são aquelas que crescem dentro das vagens. São elas o feijão, a soja, ervilha, lentilha, amendoim. Essas plantas são chamadas de legumes. E na raiz delas existe um tipo de bactéria chamada bactéria nitrificante. Essas bactérias retiram o gás nitrogênio do ar e transformam em nutrientes. A planta utiliza esses nutrientes e nós, ao nos alimentarmos da planta, estamos ingerindo nitrogênio também. O gás oxigênio é formado por 2 átomos do elemento químico oxigênio e é representado pela fórmula O2. É o segundo gás mais abundante na atmosfera, essencial para a combustão e para diversos processos que envolvem os seres vivos, sendo consumido na respiração e liberado na fotossíntese, como estudaremos mais adiante. E o gás carbônico, formado por 2 átomos do elemento oxigênio, ligados a um átomo do elemento carbono e representado pela fórmula CO2. Também é conhecido por dióxido de carbono. Dióxido são dois oxigênios. Naturalmente, esse gás está presente em baixas concentrações na atmosfera, só 0,03%. Naturalmente, esse gás está presente em baixas concentrações na atmosfera. Entretanto, o aumento da sua concentração, causada pelas atividades humanas, quais atividades humanas? Queimadas, queima de combustíveis fósseis, contribui para o aumento do efeito estufa e do aquecimento global, conforme estudamos. O gás carbônico está relacionado a diversos processos biológicos e, diferentemente do oxigênio, é consumido na fotossíntese e liberado durante a respiração e combustão, como estudaremos nos próximos módulos. Por isso que eu não posso desmatar, queimar, porque a planta retira o gás carbônico do ar para fabricar o seu alimento, através de um processo chamado fotossíntese. Então, se eu desmato, o gás carbônico fica na atmosfera, liberado pela respiração dos seres vivos, liberado pelas queimas de combustível, pela queimada de plantas, de fogo. Então, eu não posso desmatar por causa disso. Há diversos outros gases presentes na atmosfera em concentrações muito pequenas. Dentre eles estão ozônio, argônio, neônio, hélio, xenônio, criptônio. Uma parte do ciclo biológico, ciclo hidrológico, o ciclo da água, ocorre na atmosfera, onde existe vapor d'água ou água no estado gasoso. A quantidade desses vapores na atmosfera forma a umidade do ar. Essa quantidade varia de acordo com o local e as condições do clima e do tempo. Em regiões como os desertos, a umidade do ar é baixa na maior parte do ano,
Já em regiões mais úmidas, como as florestas tropicais, a umidade do ar é constantemente mais elevada. Tá? Então, em regiões de florestas, regiões mais quentes, onde tem rios, mares, normalmente a umidade é maior. Então, essa é a composição do gás atmosférico: nitrogênio, gás nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico, outros gases em menores quantidades e muitas partículas, poeira, fuligens e o vapor d'água que vai participar aí do ciclo da água, ok? Por hoje é só. Vocês vão ver que os vídeos vão estar bem curtinhos, assim, bem separadinhos pra gente destrinchar bem esse conteúdo aí ao longo das semanas, ok? Um abraço e até a próxima aula.